Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês não um tutorial de como desenhar olhos, mas sim um plano de estudo de como que vocês podem fazer para aprender a desenhar olhos de maneira mais fácil e também criar um próprio estilo. Eu espero que vocês gostem e, bem, vamos começar. Para começar, tem três coisas que eu acho que é bem legal para a gente começar a aprender e os tópicos são esses aqui, ó. Forma, estilo e detalhe. A gente vai começar a falar sobre formas. Para começar, eu tenho aqui três personagens de um anime que eu gosto muito, chamado Boku no Hero Academia. Esse anime é muito bom e ele tem esses três personagens aqui como protagonista. Na verdade, tem vários outros protagonistas, mas eu peguei esses três aqui como exemplo porque eu quero mostrar algo muito legal sobre os olhos dele. Quando a gente vai desenhar um personagem, uma das principais coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente vai desenhar é o formato, né? A base que a gente vai utilizar. E a base para esses personagens aqui são as três formas básicas de qualquer cartoon que você vai ver por aí ou anime. Nós temos o quadrado, o círculo e o triângulo. Começando aqui pelo meio, o Midoriya, esse carinha de cabelo verde, ele é baseado no círculo. Você percebe pelos olhos dele que ele tem olhos grandes, arredondados, e o círculo transmite, normalmente, né, no character designer, o círculo transmite personalidades amigáveis, fofas, e é exatamente o que esse personagem transmite pra gente na hora que a gente tá assistindo ele no anime. Aqui na esquerda nós temos o Lida. Ele é baseado no quadrado, ele é um personagem forte, destemido e muito certinho. E normalmente personagens baseados no quadrado têm essa característica e ele combina bastante com o personagem quando a gente vê ele no anime. E aqui na direita nós temos o Kacchan. Ele é baseado no triângulo e o triângulo normalmente serve para demonstrar pessoas com bastante agilidade, perigosas. E o Kacchan é uma pessoa explosiva, bem bravo e bem perigoso. E por isso que você percebe que tem vários triângulos na composição dele, principalmente no cabelo, que é todo espetado, que são vários triângulos, se você parar para pensar, e os olhos, que nada mais é do que um triângulo de cabeça para baixo. Até os olhos dele são pontiagudos, se você for perceber o tanto que ele é baseado em um triângulo. E como que você faz para treinar desenhar olhos utilizando essas formas? Bem, é bem simples. Você pode simplesmente criar um hábito de pegar uma folha de papel, um lápis e ficar desenhando olhos baseados em formas geométricas até ela ficar completamente cheia. Essa é uma das coisas que eu costumo fazer bastante. Sempre que eu tenho um tempo ou então uma dificuldade em desenhar alguma coisa que eu não sei, eu simplesmente pego um papel e fico desenhando até encher ele e até eu perceber o que eu estou errando e o que eu estou fazendo de certo. E outra coisa, quando você for desenhar esses olhos baseados em formas geométricas, lembre-se que formas geométricas podem servir somente de referência. Então, o seu desenho final, você precisa estabelecer alguma variedade. Então, só porque é um círculo, você não faz completamente redondo. Dê uma variada. Tente fazer, por exemplo, uma oval, ou então uma elipse, se você estiver se baseando num círculo. No triângulo, você não precisa fazer literalmente um triângulo de cabeça para baixo, ou então, como o autor aqui fez, né? Vá fazendo variedades, vá mexendo com o formato que o olho pode ter. Ó. E é bem simples. Você faz a forma básica, depois vai e taca uma íris aqui no meio, ó. Tacou a forma básica, depois taca a íris. Você não precisa adicionar mais nenhum detalhe. É só para você meio que treinar como que você cria os shapes, né, que são as formas em inglês que se fala. Como que você cria os shapes pro seu personagem, ó. Agora, baseado aqui em um triângulo, vou fazer um olho de um personagem bem pontiagudo aqui, ó. Desse jeito. Depois vem e taca a íris. É bem simples, é bem fácil esse tipo de treino. Você pode fazer esse tipo de coisa o dia inteiro, na verdade, porque as possibilidades de você criar diferentes tipos de olhos é quase que infinita. E bem, esses aqui são alguns olhos baseados nessas formas geométricas. Agora a gente vai falar sobre estilo.
Estilo é algo bem pessoal, porém tem um método bem mais fácil que você pode ter, que é basicamente copiar coisas que você gosta, fazer uma mistureba. Até porque criar alguma coisa nova nada mais é do que misturar coisas que já existem. Então, vou mostrar essa imagem aqui para vocês, por exemplo. Olha só. Pronto. Quando eu digo estilo de olho, eu não estou falando, por exemplo, da forma que ele vai ter, mas sim os elementos e o tipo de finalização que você vai aplicar nesse desenho. Então, quando eu digo estilo, eu estou me referindo a como você vai colocar brilho, como você vai fazer os cílios superior e o cílio inferior, como que você vai colocar a pupila dele, se você vai só deixar um ponto preto como é normal, ou então você vai fazer, sei lá, um risquinho dentro para só insinuar que tem uma pupila de dentro. Se você vai desenhar pálpebras, isso que eu quero dizer quando eu digo estilo. E para você saber o estilo que o seu olho vai ter, nada mais fácil do que pegar uma referência e seguir ela, e ficar misturando coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto bastante do estilo que fizeram esse brilho aqui. É só um brilhinho aqui e talvez um brilho secundário aqui embaixo. E a pupila eu gosto muito de fazer nesse estilo aqui. Uma íris com uma linha preta bem grossa. E, bem, só isso. É desse estilo que eu gosto. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nessa forma aqui que eu fiz e tentar aplicar isso nela. E também esse tipo de íris aqui bem pontiaguda é algo que eu gosto bastante. Então vamos misturar. Se eu misturar isso, é isso tudo que eu gosto, ó. Aqui assim. Aí o cílio superior bem pontiagudo, uma íris com uma borda bem grossa, um ponto de luz aqui no canto e um ponto para pupila, ó. E pronto, eu desenhei um olho copiando certas coisas que eu gosto em estilos diferentes. Eu também posso até colocar uma coisa que eu gosto bastante de colocar nos desenhos, que é a pálpebra. Eu acho que dá bastante volume nos meus desenhos, e então eu vou lá e coloco. Eu basicamente, para criar esse olho aqui, eu só me baseei nos meus gostos. É bem fácil, por isso que eu disse que é algo bem pessoal, porque você se baseia em coisas que você somente você gosta. Você pode também só fazer uma fanart e copiar totalmente o desenho que você está usando de referência, ou então ficar pirando só porque você acha que não tem o seu estilo próprio, sendo que estilo próprio meio que vem com o tempo. De tanto que você vai desenhando, vai pegando referência, você vai criar seu estilo próprio. Bem, é isso. Agora eu vou falar sobre uma coisinha que é detalhe. Na verdade, o certo que eu deveria ter escrito aqui é controle de detalhe, né? Como que você controla o detalhe? Eu vou desligar essa camada aqui rapidinho e mostrar isso para vocês. Ó, esses aqui são alguns olhos que eu desenhei antes de começar o vídeo para mostrar uma coisinha para vocês, que é o controle de detalhe. O controle de detalhe é algo muito importante na hora que você vai desenhar, porque é ele que define mais ou menos no estilo, qual é o estilo que você está desenhando. Se é mais puxado para o realismo, semi-realismo ou cartoon estilizado. O cartoon, normalmente, que eu quero começar a falar sobre ele, pode parecer bem simples, mas que faz muita diferença, que é o minimalismo na hora de desenhar as linhas. No exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, esse olho e esses olhos aqui. Você percebe que esses dois olhos eles são bem simples, eles possuem poucas linhas, pouca luz e sombra, e no máximo o único detalhe que realmente tem aqui são esses brilhinhos que eu coloquei, que normalmente os cartoons têm hoje em dia, né? Então, quanto mais cartoon, quanto mais simples você tem o desenho, mais você estabelece o estilo que aquele desenho vai ter. E em compensação, nós temos aqui esse olho, que eu fiz bem puxado para o realismo. Não está totalmente realista, né? Está bem estilizado na verdade, mas olha o tanto de detalhe que ele tem. Ele tem sombra na pupila, tem sombra nos olhos, tem
uma transição aqui na íris, tem vários tracinhos para representar os cílios. Só de fazer todos esses detalhes, eu já consigo mostrar para quem está vendo o desenho que a minha intenção é passar uma atmosfera mais realista para ele. E agora, aqui, nesses 3 desenhos aqui, que se você for perceber, eu utilizei as 3 formas que eu falei no início, olha, circulares, triangulares e quadradas, né? E se você for perceber, como eu disse, elas são um meio termo entre o cartoon e o realismo. Eles possuem luz e sombra, possuem transições, possuem bastante traços, porém, como eu estilizei o formato desses olhos, você ainda tem um traço de bem estilizado, bem puxado até pro cartoon, se você para pensar, porque animes nada mais são do que cartoons, só que com um toquezinho de realismo, para que a gente consiga acreditar que aquele desenho poderia, por exemplo, existir na vida real, ou coisas do tipo. Então, quando você for desenhar, pense bem qual é o estilo que você vai atribuir ao seu desenho. É um cartoon? Então você precisa botar poucas linhas, deixar o mais simples possível. É um realismo? Então vai ter que tacar bastante luz e sombra e bastante traço. E quando você for passar mais para um estilo semi-realista, saiba que você pode tacar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de luz e sombra, porém você precisa também exagerar um pouco nas formas. Então você meio que está fazendo um cartoon com detalhes de realismo. E por isso que tantos lugares, tantas empresas optam por um estilo mais ou menos assim. Você pode ver isso exatamente em mascotes de empresa. Se você, por exemplo, pesquisar o novo mascote da Casas Bahia, né, o CB, que antes era o Baianinho, você percebe que ele é claramente um cartoon, porém a luz e sombra e os detalhes que fizeram no 3D deixaram ele mais realístico. E você consegue até imaginar como que ele seria na vida real. Até porque ele é um 3D, né? Então ele tá lá com a luz e sombra e tal, se movimentando, é quase um personagem real. E, bem, era isso tudo que eu queria falar para vocês. Como eu disse, esse vídeo é mais um plano de estudos, né, para você saber como que você pode estudar e aprender a desenhar olhos de maneira mais fácil. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o like e compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça de deixar um comentário aqui dizendo se você gostou, se você não gostou, se você tiver alguma recomendação de vídeo que eu possa fazer. Eu sou todo ouvidos, é só deixar aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.